ter a oportunidade de testar para entrar no Kemet, no sistema dos mistérios do Egito. Mas antes vamos destacar esses 4 pilares. Temperança, diferentemente do que nós falamos hoje, do que entendemos hoje como temperança, no Kemet, temperança consistia em você cultivar o controle da tua natureza passional. Tudo aquilo que ativam as paixões, e não estamos só a falar de sexo, estamos a falar de vícios, de desejos, até mesmo alimentação, tudo aquilo que ativa a tua paixão em alguma coisa. Através da temperança, tu devias ser treinado a controlar isso. Por isso é que havia esqueçam, a língua não é minha. Fortitude. Fortitude estava relacionada com a coragem, mas não só a coragem, mas especialmente a resiliência, para que, apesar das dificuldades, tu não te desvies do teu objetivo. O ser humano tem que ser resiliente, porque barreiras vão haver. Para chegarem até aqui foi difícil, mas insistiram, então aqui. Justiça. A justiça é diferente do que nós vemos hoje, né? A justiça era a harmonização inabalável entre o pensamento e a ação, entre o que você fala e o que você faz. Não havia essa de faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Não havia isso, não? Então, esses 4 pilares é que produziram os 10 atributos, e vamos fazer agora aqui um teste. Para todo neófito, para todo novato que quisesse entrar no Kemet para estudar. O primeiro 10, o neófito tinha que ter controle do pensamento. Avalia já aí. Segundo, controle da ação. O controle do pensamento e o controle da ação foi o que Platão também definiu como justiça. Como podem ver, não estava falando nada de novo. Mesmo Aristóteles. Ok. Firmeza de propósito. Tu tens que ter firmeza de propósito. Isso está ligado à fortitude que nós falamos lá. A resiliência de te agarrares ao teu fim e vais. Né? Identidade com a vida espiritual. Está ligado à temperança. Ou seja, você precisa sempre sacrificar-se materialmente para cresceres espiritualmente. E espiritualidade não é religiosidade. Porque você pode mudar de religião quando quiser. Religião é aquilo que você acredita. Mas a espiritualidade é aquilo que você faz, aquilo que você vive. Você não pode negar o teu próprio sonho, por exemplo. Uma experiência que tu viveste, você não tem como negar isso. Então você não tem como mudar da espiritualidade à espiritualidade. Porque ela se baseia naquilo que tu vives, na tua experiência. Né? Evidência de ter uma missão na vida. O que é que tu queres ser? Eu não pensei, estás reprovado. Evidência de um chamado para ordens espirituais e do sacerdócio dos mistérios. Liberdade de ressentimento. Por quê? Porque você vai sofrer experiências amargas, mas as pessoas vão te decepcionar. Né? Podes ser perseguido, alguém pode errar contigo, então o ressentimento. Comecem a calcular se já estão a se avaliar para entrar na escola. Okay? Confiança no poder do mestre, o mestre como professor. Né? Mas não se preocupem. O nono, confiança na própria capacidade de aprender. Aqui havia um casamento. E é isso que os quemetos chamavam de fidelidade. Ou seja, confiança no mestre e confiança na tua própria capacidade de aprender. Essas duas coisas é que eram chamadas no Kemet de fidelidade. Fidelidade não é... Está já arranjar mais uma? Não. Está sem fiel. Não. A fidelidade daqui era isso, ok? Muitas coisas foram deturpadas. E por fim, 10º, prontidão. E esse adágio que diz que quando o aluno ou o discípulo está preparado, o mestre aparece, vem de lá. Então, quando você ficasse pronto, não era necessário um certificado. Para não trouxe um certificado. Não, está aqui certificado, estou pronto. Não. Quando ficasses pronto, o mestre aparecia. Porque prontidão não se diz, não se escreve, não se assina. Prontidão manifesta-se através do que você fala, faz, sente, vive e etc. Agora, quantos passaram para... Passou. Sério? Hã? Você tem evidência de chamada das ordens dos espíritos? Já está em mim. Já está em mim. Não vale mentira. Portanto, isso que nós acabamos de apresentar era a teoria de salvação no Kemet. E mais, a boa notícia é que esta salvação dependia de esforço individual através do cultivo das artes e das ciências e do cultivo de uma vida de virtudes. Mas, para ficar mais doce,
não havia intermediário entre você e a tua salvação. Hã? Ninguém vai ao Pai sem ser por mim. Não havia isso. Apresentamos então o sistema que gerou as ciências. Como vocês podem ver, nós, africanos pretos, produzimos a ciência para ser um cajado, para nos elevarmos, melhorarmos e nos tornarmos supremos. A ciência não era para produzir coisas antinaturais, não era para produzir mortes, não era, como tem acontecido hoje, né? Nós produzimos químicos, comemos muitos químicos, e depois usamos químicos para lutar contra químicos, e depois os químicos não conseguem se entender, e tens os cancros, os cânceres, e agora vão ter que te amputar, e vão ter que te cirurgia, e vão fazer transplante. Você diz, não, a ciência está a avançar. Não! A ciência não está a avançar com transplantes. A ciência não está a avançar com carros que poluem a atmosfera. A ciência não está a avançar com desmantar a Amazon. Alguém tem feito uma coisa interessante. Ele põe assim, Amazônia com a floresta, Amazof, desflorestar. Né? Estamos a produzir Amazof e nós estamos a dizer que a ciência está a avançar. Hoje a tendência humana é, quanto mais ferros a gente tem, mais avanço nós manifestamos, né? Daqui a nada você vai ter um mão robótico, né? Mas você deve evitar precisar de mão robótica, de olho de ferro, através de entender por que foram criadas as ciências. É isso que se perdeu. É isso que esses 10 séculos de trevas produziram. Alexandre entrou aí, estragaram tudo, e depois é aquele orgulho ferido, né? A religião egípcia, a filosofia egípcia era o padrão universal. Era isso que as pessoas seguiam. E todos os grandes mestres, se nós fizermos um tracking, um rastreio, vamos ver isso neles. Primeiro, na escola dos mistérios era proibido escrever isso tudo. Você não escrevia, você aprendia. E não escreve, mantém aqui. E todos os grandes mestres não escreveram nada. Até o amado Jesus, é claro. Porque também esteve lá. Buda, Confúcio, Moisés. Bom, eu ando com dúvida, essas pessoas existiram mesmo, mas se existiram, vamos só ler o perfil deles, segundo o que a gente lê, você consegue perceber que sim, eles refletiam isto. Mas, quando chegam os gregos, atrapalhados, ansiosos, porque eles eram fãs, fanáticos mesmo, ficaram atrapalhados, Aristóteles compilou aqueles livros todos, somos nós, não eram nada eles. Estragaram tudo, e depois vem Teodósio, que cria uma nova religião. A religião egípcia, isso já não, nós temos que criar a nossa própria. Fizeram um copy, mas mal feito, e fizeram um passo do cristianismo, né? O cristianismo, você vê a figura que se apresenta de Jesus, tudo aquilo que se atribui a Jesus, você vê em Horus, Ísis, tudo é uma cópia, mas uma cópia muito mal feita, né? E isso tudo para tentar afirmar um orgulho que talvez não havia necessidade de existir, né? Os gregos não conseguiram, e pronto, e assim nasceu a decadência. Nasceu a decadência até hoje. O que é a ciência hoje? É um desvio. Se nós analisarmos e formos honestos, é um desvio epistêmico, porque fugiu do propósito. Hoje a nossa ciência é remediativa. Eu e o meu homem lá que entrou agora na escola do Kemet, temos isso. Óculos. Isso aqui é remédio. Por que é remédio? Porque eu tenho um problema nos olhos, não consigo ver distante. E Imhotep dizia assim, eu tinha que ser curado. E a medicina deve ser isso. Deve curar, corrigir o meu problema. Mas a nossa ciência médica hoje não corrige problemas. Remedia. Então me deram um óculos. Eu assim, não estou a ver. Assim, uau, a vida voltou. Mas isso não é solução. E para piorar, eu sou ensinado a olhar para essa pessoa como especialista. Não! Esse não é especialista. Porque não deu a solução ao problema. É assim que a nossa ciência se tornou hoje. A nossa ciência é antinatura, antinatureza. Por quê? Porque nós, no Kemet, entendemos que nós não somos seres à parte. Estamos todos interligados. Imhotep dizia que a saúde e a alimentação não são duas coisas diferentes. Não. A tua alimentação é que te vai dar saúde. Queres ver saudavelmente? Coma, alimenta saudavelmente.
Hoje não, nós dizemos assim, não, podes comer químico, pode comer comida processada, pode comer enlatados, pode comer comida ácida, pode comer isso tudo. Se tiver sentido mal, vamos dar químico para combater, toma lá paracetamol, toma aspirina. Não, é um desvio muito grande. A ciência é agressiva para este progresso que nós tentamos, porque estamos sempre a puxar o tapete. Nós não progredimos porque fazemos adaptações. As artes, as ciências não foram projetadas para isso. Não, acho que para falar demais, né? Chega? Pois. Mais 2? 10? Ok, tá bom. E agora, onde é que entra a afrocentricidade? No meio disso tudo. Já dissemos no início que a afrocentricidade é o que faltava para o panafricanismo. A afrocentricidade vamos encará-la como sendo uma filosofia de reorientação. O estado em que as coisas chegaram hoje, nós pensamos assim, uau, a Europa fez tudo, já desenvolveu. Se nós queremos desenvolver, também vamos só seguir. Vamos também fazer carros, agora vamos ir para Marte. Agora... Não, ainda temos muitas alternativas. Nós podemos fazer um recrudescimento ou uma reorientação para que a ciência volte a ser ciência. E a ciência vai voltar a ser ciência se ela deixar de ser remediativa, se ela deixar de ser adaptativa, se ela deixar de ser antinatura, agressiva e essas coisas todas. Então a afrocentricidade vem para isso. Por isso eu estou sempre a dizer que os africanos têm a oportunidade de voltar a pegar no leme e guiar o mundo, porque o mundo que nós conhecemos hoje está perdido. Será que estou a subestimar que estou a usar um computador e tenho óculos? Não, não estou a subestimar. Estou a dizer que aquilo não é tudo e não é até o melhor. Ok? E isso também vai nos ajudar a ver e a matar já os pais. Porque é impossível que gente que chegou no esclarecimento só em 1500 tenha uma lista, uma porrada de pais. Pai da física, pai lá, lá, lá. O melhor de todos os tempos. Opa! Que é isso? Quanta arrogância! É essa arrogância que destrói o mundo. Porque eles chegaram numa altura em que as ciências estavam muito avançadas, tudo já tinha sido feito, o Kemet já produziu tudo. Então seja humilde, seja honesto. E você copiaste mal, tudo bem. Então nós vamos fazer a reorientação. Vamos produzir soluções não agressivas, porque a ciência talvez não seja a culpa deles. Os europeus também se desenvolveram num espaço de muita escassez, não vamos ignorar isso. Por que nós temos comprimidos? Os comprimidos é a sintetização das plantas medicinais. Ok? Mas por que eu não tomo diretamente a planta e tenho que reduzir a comprimido? Ah, você toma diretamente a planta se tiveres. Que ama? Está no nosso negócio, é aquela. Se eu tenho isso, pá, chás. São chás, né? Sim. São chás. Se eu tenho isso, sempre no meu meio, não preciso de sintetizar. Agora, se eu não tenho, aí eu preciso. Está a ver? Então, o contexto de escassez faz com que os europeus encontrem alternativa. Por isso é que ciência é isso também. A ciência é você dar solução para os problemas que você está a enfrentar. Então, plantas medicinais não aparecem. Alimentos nutritivos naturais já esgotaram. Aliás, né, no século XIV eles iam para a Índia buscar canela, pimenta, está a ver? Jindum, a viajar para um continente. Então, essas coisas indicam um estado de escassez. Então, num contexto de escassez, vamos dar esse desconto a eles. Mas já nós aqui em África não, tu tens em abundância essas coisas. Por isso, você não precisa de comida processada, não precisas de enlatados, você não precisa de comprimidos. Não é ser rústico, você é selvagem. Não. Mas você mesmo é selvagem, sim. Porque selvagem é o quê? É a natureza. Né? Você vê a natureza, qual é o problema? Você vê isso. Então, se você tem isso, não precisas de te matar com químicos. É aí onde entra a afrocentricidade. Ok? Agora, as minhas recomendações serão depois do debate. Muito obrigado. E vai nascer então o debate. Porque eu não trouxe ideias doutrinárias. Eu vim mesmo vos provocar.